dia, vamos viajar aí, né? Mais uma vez aqui na história. Estamos corrigindo a semana 5 do PET 4, que vem trazer para nós aí alguns estudos sobre a Constituição Cidadã. A Constituição de 1988, para quem não sabe, é chamada Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela foi o resultado de várias medidas populares de reivindicação de vários grupos e de várias minorias. Né? Nós sabemos que ultimamente há muita crítica a essa Constituição, mas quando nós entendemos o contexto histórico, né, de pós-ditadura em que ela é formalizada, então nós vamos ver que ela foi uma grande vitória da democracia brasileira. Os principais avanços trazidos por essa Constituição foi o direito à greve, garantido, né, constitucional, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, foi criada a Defensoria Pública, né, o SUS passou a ser uma cobertura universal no Brasil, ela garantiu a eleição direta para presidente, houve também a garantia de um piso salarial mínimo, houve o fortalecimento aí do Ministério Público, houve a criação, né, do Superior Tribunal de Justiça e várias outras coisas. Houve a garantia do crime de racismo como crime inafiançável, né? Então houve uma defensoria das minorias, da educação. Então ela é muito importante no contexto histórico brasileiro da redemocratização e é um avanço. Vamos às atividades. O número 1 é uma questão da Unesp. Traz assim: no Brasil, para uma população de 54% negra, incluídos os pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais em relação à cor, credo, gênero, e os mais sensíveis desenvolvem empatia que lhes permite colocar-se no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma delas, 353 presos foram inocentados em novos julgamentos desde 1989. Desses, 219 eram negros. No Brasil, é uma incógnita o avanço social que seria obtido por uma justiça cega à cor. Foi tirado aí do texto, né? A justiça tem cor? Adaptado da Veja. Aí nós viemos aqui com a questão. Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que a. O preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo e sem implicações na esfera pública. B. A neutralidade e objetividade no julgamento não estão sujeitos a fatores de natureza psicológica. C. A disparidade da composição étnica entre réus e juízes é um fator de crítica à atuação do judiciário. D. A isenção jurídica é garantida por critérios objetivos que independem da origem étnica ou social. Ou E. A imparcialidade nos julgamentos é fator que torna desnecessária a adoção de políticas afirmativas. Gente, acertou quem colocou C, né? Inclusive de acordo com o texto, porque o texto está criticando, falando que nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos juízes eram brancos e agora que as penas estão sendo revistas, muitos negros estão sendo isentos dessa pena. Ou seja, há uma disparidade muito grande quando um juiz branco julga o negro. Por quê? Por causa da questão do racismo. Então, resposta correta, letra C. Questão 2 do Enem de 2017. Enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. Né? Foi tirado de uma revista aí do texto Inclusão Social pelo Trabalho Decente. Aí nós viemos com a pergunta: as ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública A. Focada no vínculo clientelista, B. Pautada na liberdade de iniciativa, C. Baseada em relações de parentesco, D. Orientada por organizações religiosas, ou E. Centrada na regulação de oportunidades. Acertou quem colocou letra E,
As políticas públicas que falam aí é para acabar, né, ou para nivelar a população, reduzindo as diferenças sociais. Então, elas têm que ser centradas o quê? Na regulação de oportunidades. Tem que ser políticas públicas que ofereçam oportunidades iguais tanto para negros quanto para brancos, né? Vamos então à questão 3. A questão 3 traz aí essa imagem, ó. 1888, Lei Áurea. 1988, nada mudou. Vamos mudar, né? Uma propaganda da marcha contra a farsa da abolição. Aí tem um movimento todo, tem algumas imagens, né? Mostrando lá a senzala, mostrando em 1988 como era. Aí vem a questão. 3. Observe o cartaz reproduzido abaixo. Em seguida, faça o que se pede. O cartaz do movimento negro afirmava em 1988 que a abolição era uma farsa. Em sua opinião, por que essa afirmação foi feita? Na verdade, né, eles estão criticando o fato que praticamente 100 anos após a abolição, mesmo a escravidão não sendo mais institucionalizada no Brasil, os negros eles ainda vivem, né, em condições análogas ao trabalho escravo. Letra B. A Constituição de 1988 significou algum avanço no combate ao racismo? Justifique sua resposta. Sim, né? A Constituição de 1988, ela vai estabelecer que o racismo é um crime inafiançável, né? Ou seja, ninguém paga fiança. Não se paga dinheiro porque você comete racismo. Então, vai ser um grande avanço no quê? No combate à discriminação e ao preconceito. Que a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer esse crime. Porque se fosse um crime que você paga, você comete, aí você paga e tá tudo bem, poderia ser que haveria mais preconceito e racismo. Apesar que há muito, né? Disfarçado, velado, como nós já falamos, mas o Brasil ainda tem muito racismo e preconceito. Mas a Constituição de 1988 foi sim um grande avanço contra o racismo e o preconceito. Galerinha, fechamos aí a semana 5 do PET 4. Corrijam, após assistir aos vídeos, enviem as fotos das atividades. A professora está esperando. Um abraço.